Bom dia, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Administração de Recursos Humanos, nossa aula número 8. E para dar início, eu vou chamar nossa vinheta. Beleza, moçadinha. Na nossa última aula, a gente discutiu bastante o porquê de fazer planejamento. O que a gente assistiu, na verdade, foi um grande bate-bola que o Leandro Carnal fala sobre o pano de fundo, por que a gente planeja e por que é necessário fazer isso, ok? Agora, a gente vai entender agora um pouquinho já do processo, tá certo? Então, para entender do processo de planejamento estratégico, a gente precisa ter bem solidificado 3 grandes conceitos. Quais são esses conceitos, gente? Primeiro, o que é estratégia, tá certo? Segundo, o que é vantagem competitiva, tá certo? Terceiro, implementação estratégica. Então, para começar, relembrando o papo do Carnal que a gente teve na nossa última aula, eu vou soltar um primeiro vídeo, né, para a gente amarrar bem a nossa necessidade do que é a nossa necessidade de fazer planejamento, tá bom? Vamos lá, vamos ver o primeiro vídeo. Legal, gente, vamos lá. Então, moçadinha, o que a gente viu aqui no vídeo, né? Que se você não se planeja, né, você vai por tentativa e erro, vai tentando ajustar, acertar, mas você perde tempo, perde recursos
e muitas vezes você não consegue chegar no objetivo a ser alcançado. Então, o planejamento nos ajuda nisso tudo. Por isso que é tão utilizado, na verdade, nas organizações, ok? E para isso, gente, para a gente começar a pensar em escrever, desenhar o planejamento, né? Vamos começar primeiro a entender um conceito básico do que é estratégia, tá bom? E para discutir esse conceito, que é o primeiro que eu coloquei para vocês, vamos ver um outro videozinho que acho que vai dar uma noção bem legal do que se trata essa questão, do que é estratégia. Vamos lá. O que é estratégia? E ela quer dizer o comandante militar, aquele que comanda a guerra. É curioso que todo mundo fala de estratégia, eu quero ser estrategista, ou se estuda estratégia, mas ninguém estuda a estratégia de onde ela nasceu. Ela nasceu dos campos de batalha, da guerra. No começo as guerras eram travadas de forma brutal, mas aquilo era muito custoso, até para aqueles que eram os vencedores. E aí a guerra precisa ganhar uma forma mais organizada, estruturada. Eu preciso vencer de uma maneira melhor. E aí é que nasce a estratégia. Quando as pessoas pensam em estratégia, é comum fazer uma confusão em achar que a estratégia são os meus meios, ou às vezes até mesmo os meus fins. Qual é o meu objetivo? A estratégia ela é a ponte que conecta os meios aos fins. Quais são os meios? Os atributos, as características ou as ferramentas que eu tenho. Na esfera internacional de países, a gente fala de algumas ferramentas, a econômica, a política, a militar e a da informação. Então, nesse momento, a estratégia ajuda a gente a entender e mapear o que é claro e o que não é. Você tem que vislumbrar todos os passos e saber que às vezes você vai perder batalhas, mas a grande guerra você vai ganhar. O estrategista ele precisa olhar. Isso é antinatural, não faz parte da nossa essência humana. Nós somos, a maior parte do tempo, táticos. Mas apesar da estratégia ter um aspecto muito metodológico, de cálculo racional, de custo e benefício, o que eu faço vale a pena ou não vale, a estratégia tem um lado artístico. Os grandes pensadores estrategistas, como Clausewitz, ele explica que o processo da formulação da estratégia, ele nasce do estuda como os estrategistas agiram, aí por um momento você esquece esse conteúdo. E aí você vai ter um insight. E esse insight é o momento que você tem a formulação da sua estratégia. Todo estrategista, uma vez que ele define um plano, ele é obrigado a agir com força total. Ok, moçadinha, vamos lá. Com determinação, com foco. O que a gente acabou de ver aqui, na verdade, né? O que o colega acabou de dizer pra gente, né? A importância, na verdade, de a gente pensar, entender o que é estratégia. O que é estratégia em essência? É o caminho que a gente decide, na verdade, percorrer para atingir os nossos objetivos. Então, é exatamente isso. O planejamento serve como uma bússola para justamente mostrar a estratégia. Por isso que se chama esse planejamento estratégico. Ele mostra exatamente a direção em que a gente tem que ir para a confecção, para a consecução, para a gente tornar real aquilo que está escrito no papel, no planejamento estratégico. Então, estratégia é esse caminho, tá? Que a gente tem que pensar como a gente vai fazer para justamente conseguir tirar valor, né, do mercado e trazer para dentro da nossa organização. Agora, toda vez que a gente pensa em estratégia ou pensa em planejamento estratégico, gente, uma coisa fundamental é que eu não consigo construir planejamento, fazer um planejamento, né, se eu não usar uma coisa que a gente, um outro conceito que a gente tem, né, e se a gente não tem dentro da empresa, a gente precisa descobrir, que é o conceito da vantagem competitiva, ok? Então, vamos ver o que um outro colega, na verdade, fala sobre isso, tá certo? E depois a gente amarra esse conceito. Vamos lá. Para que um negócio consiga atingir suas metas e aumentar bastante suas vendas, é preciso se destacar no mercado. E é aí que a vantagem competitiva pode fazer toda a diferença. Será através dela que o seu negócio conseguirá superar a concorrência e se destacar cada vez mais. Então, se quiser se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo, neste vídeo vamos mostrar exatamente isso, o que é vantagem competitiva e como desenvolver uma. Tudo de um jeito bem simples e prático. Antes
Antes de começar, você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Então vamos lá. Neste vídeo, vamos mostrar estes 2 pontos para tentar deixar bem claro a vantagem competitiva. O que é, e com exemplos, e como criar uma. E se assistir até o final, muito provavelmente você conseguirá uma vantagem competitiva bem forte para alavancar o seu próprio negócio. O que é vantagem competitiva? Vantagem competitiva é o diferencial que a sua empresa oferece aos seus clientes, e com isso conseguir se destacar da concorrência e alcançar grandes resultados. Em outras palavras, é fazer com que o seu negócio tenha algo de mais valor que seus concorrentes, fazendo com que os clientes escolham por você e não os outros. A vantagem competitiva permite ter um posicionamento muito forte no mercado e que é de difícil replicação, ou seja, que os concorrentes não consigam copiar. Além disso, ela ajuda a gerar valor ao seu público-alvo, auxiliando a sua empresa a se conhecer melhor, mas também estudar ainda mais o mercado. Por exemplo, imagine uma loja de roupa que conseguiu uma parceria exclusiva com um fornecedor que tem tecidos de ótima qualidade, mas com preços bem abaixo do mercado. Com isso, esta loja conseguirá vender roupas de ótima qualidade, mas com preço menor que os dos concorrentes. Isso é uma vantagem competitiva em cima de preços. A vantagem competitiva pode ser trabalhada em qualquer área ou processos de uma empresa, seja em cima de preços mais acessíveis, conveniência, diferenciação de mercado, fretes, qualidade, design, localização, equipe, marca ou status, enfim. O mais importante é que a vantagem competitiva agregue um valor que os clientes enxerguem e acreditem nisso, ou seja, realmente valorizem um benefício que os convençam a comprar da sua empresa. Caso isso não aconteça, você não tem uma vantagem competitiva, combinado? Vamos para alguns exemplos. A Harley Davidson. Essa marca é muito conhecida por fabricar motos de grande porte e cilindrada. Ela é uma marca tão forte no ramo que seus clientes são bastante fiéis a ela. Confiam tanto na marca que podem pagar até mais caro porque enxergam valor no que ela vende. E é justamente isso a sua vantagem competitiva. É uma marca que virou autoridade na fabricação desse tipo de moto. Netflix. A Netflix é uma empresa que foi pioneira na plataforma de streaming de filmes e séries, e hoje se tornou uma empresa gigante neste ramo. Ela trouxe um novo tipo de experiência para os consumidores, com preços mais acessíveis do que os canais de assinatura, e comodidade, fazendo com que usuários não precisem sair de casa. Neste caso da Netflix, a plataforma foi pioneira, porém sua tecnologia e modelo de negócio não eram difíceis de copiar e adaptar, e atualmente existem diversos tipos de concorrentes fortes, como a Amazon Prime, por exemplo. Por isso, a vantagem competitiva da Netflix de ser a pioneira já não existe mais. Agora a empresa precisa trabalhar em outras frentes para encontrar uma nova vantagem para voltar a se destacar no mercado. E é exatamente isso que vamos falar agora. 2. Como criar uma vantagem competitiva? Para ter uma boa vantagem competitiva, ela precisa gerar valor ao cliente, ou seja, apresentar um benefício que realmente agregue valor na percepção do cliente em relação à sua empresa. Ser insubstituível. A vantagem competitiva não deve ser replicada, adaptada ou substituída pelos concorrentes, que foi o caso que citamos no exemplo do Netflix, onde outras empresas passaram a trabalhar o mesmo tipo de plataforma. E ser sustentável. Para ser vantagem de verdade, ela precisa durar bastante. Caso contrário, ela deixará de ser vantajosa e virará algo comum no mercado. E para encontrar a vantagem competitiva ideal para o seu negócio, podemos citar esses 4 passos como ponto de partida para você. 1. Conheça muito bem seu público-alvo. Entender seus clientes e potenciais clientes é uma parte fundamental para encontrar uma boa vantagem competitiva. É preciso saber quais são suas necessidades, preferências, costumes e hábitos para conseguir desenvolver algo valioso para eles. Só assim eles enxergarão algo que realmente os satisfaçam e acreditem que sua empresa realmente é a melhor solução para as necessidades ou problema deles. 2. Analise sua concorrência. Estudar seus concorrentes é essencial para conseguir entender como o mercado está trabalhando. Dessa maneira, você será capaz de encontrar alguma oportunidade para agregar valor para os seus clientes, além de absorver as boas práticas também. 3. Estude bem a sua empresa. Agora é hora de você se aprofundar bem sobre a sua empresa também. Apesar de ser óbvio essa parte, muitas vezes os empreendedores podem ter uma falsa visão do seu próprio negócio. Analise quais são seus recursos para poder criar uma vantagem competitiva. Seja equipe, estrutura, equipamentos, saúde financeira, processos, enfim,
Analise tudo que a sua empresa pode trabalhar para encontrar a sua vantagem competitiva. Esse é o momento em que muitas empresas falham, por não enxergarem internamente suas próprias forças e fraquezas. E uma ótima ferramenta para fazer esse passo é a análise SWOT. Através dela você conseguirá identificar as forças e fraquezas, além de possíveis ameaças e oportunidades também. Se quiser se aprofundar sobre este assunto, temos um vídeo completo sobre isso. Para assistir, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos aqui na descrição. 4. Identifique o tipo de vantagem competitiva. Depois de analisar os 3 passos anteriores, veja qual tipo de vantagem competitiva que você achou mais valiosa para ser trabalhada. Existem diversos tipos, mas como exemplos podemos citar preço competitivo, que é conseguir chegar a um valor bem forte no mercado. Segmentação, focar em uma parte mais específica de clientes, que têm necessidades ou interesses comuns. Dessa maneira, é possível ser mais assertivo nas soluções, já que os clientes têm o mesmo tipo de problema a ser resolvido. Diferenciação, oferecer algo que não é encontrado no mercado, que só sua empresa consegue fazer. Aspiracional, encontrar algo que sua marca ofereça aos seus clientes e que outras marcas não conseguem. Trabalhar sua marca neste caso é fundamental para agregar valor. Se quiser, temos o vídeo completo sobre como destacar sua marca no mercado através do branding. Para assisti-lo, é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição também. Esses foram apenas alguns exemplos de passos para conseguir trabalhar bem a sua vantagem competitiva. Eles não são os únicos, mas são bem importantes para começar. Inclusive, uma ótima ferramenta para usar neste trabalho são as 5 forças de Porter. Nela, é possível identificar as 5 frentes para analisar a concorrência entre as empresas. Ela não só analisa a rivalidade entre os concorrentes atuais, como também aborda a ameaça de entrada de novos concorrentes e de produtos substitutos. Além disso, estuda o poder de negociação dos fornecedores e também dos clientes. Então, se quiser se aprofundar sobre esse assunto também, recomendamos muito assistir o nosso vídeo completo sobre as 5 forças de Porter. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que também deixamos na sua descrição, tudo bem? Esse foi o nosso vídeo sobre vantagem competitiva, mas vale lembrar que a busca por vantagem competitiva é uma atividade constante. A gente acabou de ver agora, né, nesse vídeo, esse desenho de como construir vantagem competitiva e por que ele é o principal pilar, na verdade, da construção do nosso planejamento estratégico. Então, eu preciso ter vantagem competitiva, eu preciso entender aquilo que me diferencia e aquilo pelo que eu sou percebido como insubstituível para os meus clientes, tá certo? Então, a vantagem competitiva ela parte do olhar do cliente. Então, o cliente percebe que a gente tem alguma coisa diferente mesmo e a gente precisa enxergar isso e trabalhar toda a nossa estratégia com base em cima dessa vantagem competitiva. Então, o pressuposto básico de qualquer planejamento estratégico, gente, é a gente enxergar a nossa vantagem competitiva. Mas alguém pode perguntar, professor, e se a gente não tiver? A gente tem que criar. A gente precisa criar alguma coisa, um mote novo, na verdade, e que isso entre na percepção efetiva dos nossos clientes. A partir disso, a gente começa a construir nosso planejamento estratégico. Por quê? Porque a vantagem competitiva é o principal pilar, de onde a gente vai originar, na verdade, todo o nosso planejamento estratégico. Ele é um eixo central, eu diria para vocês, ok? E aí, gente, não basta apenas... Vocês viram que nesse vídeo ele também dá umas dicas de como preparar o planejamento estratégico. Nós vamos ver isso com mais detalhe, tá bom? Não se preocupem, não. Mas uma das coisas agora importantes que eu quero passar para vocês é como é que eu implemento, né? Como é que eu faço para implementar a estratégia. E isso é um negócio que parece simples, mas é a parte mais difícil. Por quê? Porque é pegar aquilo que está no papel e você trazer isso para a realidade do dia a dia da sua organização. Então, veja, parece simples, mas não é. É algo que a gente precisa ter um gerenciamento efetivo mesmo, corpo a corpo, para fazer com que as pessoas transformem aquilo que está no papel em ações efetivas. E aí sim, o valor começa a aparecer para a nossa organização. Então, para entender um pouquinho melhor isso, gente, vamos lá. Vamos ver um vídeo que vai nos dar uma visão sobre isso. Por que é tão difícil fazer a estratégia acontecer? E por que as empresas têm tanta dificuldade em implementar sua estratégia? Na verdade, prefiro separar esse tema de execução estratégica em 2 subtemas.
Um deles é a implementação da estratégia e outro é a gestão da companhia depois que a estratégia está implementada. E a resposta bem objetiva para por que é tão difícil fazer a execução estratégica acontecer é porque estes dois elementos dependem muito de pessoas, diferentemente do que ocorre quando você está formulando a estratégia, onde você depende de um grupo muito menor de pessoas. Quando você vai implementar a estratégia e você vai gerir a companhia, né, após a implementação da estratégia, você lida com um grupo muito maior de pessoas que são as que precisam fazer aquilo acontecer. Assim como ocorre em várias outras funções de negócios, você tem um lado de ciência e um lado de arte, né? Genericamente, só é possível falar sobre a ciência, porque a arte você só consegue falar caso a caso. São vários motivos pelos quais uma empresa tem dificuldade de implementar a sua estratégia, por melhor formulada que ela tenha sido. Evidentemente, você tem casos em que a estratégia não foi bem formulada e isso por si só já é uma dificuldade. Mas considerando uma estratégia bem formulada, por que é tão difícil implementar essa estratégia? São vários motivos e eu gosto de pensar nesses motivos numa sequência. A estratégia, mas ela não é comunicada. Ela é comunicada, mas não tem um plano de implementação. Tem um plano de implementação, mas ele não engaja as pessoas corretamente. Ele engaja as pessoas corretamente, mas coloca metas pouco realistas. Você tem metas realistas, mas não há gestão da implementação. E assim por diante. Então, qual que é o grande desafio da execução estratégica, né? De fazer a estratégia acontecer? Eu brinco que o grande desafio é cercar a caranguejada, né? Imagina todos aqueles caranguejinhos na praia que você está tentando cercar para eles andarem numa fila índia, por assim dizer, né? É muito difícil. Outra forma de falar isso de um jeito mais sutil é colocar todo mundo no mesmo barco, remando na mesma direção e no mesmo ritmo, né? Porque não adianta remar na mesma direção se o ritmo é diferente, que o barco, obviamente, vai andar para algum dos lados e não no caminho que você quer. Então, para fazer isso, colocar todo mundo no mesmo barco, remando na mesma direção e no mesmo ritmo, são necessárias habilidades de liderança e habilidades funcionais, diferentemente do que você precisa quando você formula a estratégia, onde são necessárias habilidades mais analíticas e mais técnicas. Além das habilidades, você precisa estruturar um modelo de implementação e precisa estruturar um modelo de gestão. Em relação ao modelo de implementação, basicamente você precisa de objetivos, que dizem qual a sua intenção. Você precisa de indicadores, que são o mecanismo de medição desses objetivos. Você precisa de metas, que é a forma como você vai quantificar esses indicadores. E você precisa de iniciativas para ajudar a companhia a atingir estas metas. Feito isso, é imprescindível que você tenha mecanismos de comprometer, envolver, controlar e avaliar as pessoas que estão envolvidas na estratégia. E basicamente, por sua vez, agora nós estamos falando um pouco mais do desdobramento da estratégia, você precisa comunicar a estratégia, você precisa desdobrar esses indicadores, que são indicadores para a companhia toda, até o nível individual. Você precisa estabelecer metas para esses indicadores individuais e iniciativas e projetos que cada indivíduo que tem um conjunto de indicadores para gerir tenha para realizar, para atingir essas metas. Você precisa estruturar uma sistemática de avaliação de desempenho e premiação, ou seja, chama-se gestão de consequências. E depois você precisa estruturar o que se chamam de ciclos de gestão, que podem ocorrer mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Idealmente, eles ocorrem com todas essas frequências, a depender do nível hierárquico que você está falando na organização. E nesses ciclos de gestão é onde você avalia o quão bem você está indo em relação às metas que você estabeleceu e se aquele conjunto de iniciativas e projetos que você desenhou para atingir as metas são suficientes para atingir os seus objetivos. E por último, você precisa de um ciclo de avaliação que basicamente você usa para avaliar quão bem as pessoas foram em relação ao atingimento das suas metas e desenvolvimento dos seus projetos. Com isso, você consegue implementar a sua estratégia e preparar a organização para fazer a gestão após a implementação da estratégia.
Para mais conteúdo relacionado a negócios, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Legal, moçadinha. Então, o que a gente acabou de ver aqui nesse vídeo, né? A dificuldade que na verdade, para o gestor, porque além deles ter que pensar na estratégia, administrar ou criar uma vantagem competitiva, fazer análise dos seus ambientes internos e externos da organização, né, e criar a melhor estratégia para geração de valor com base nos valores da organização, a partir de sua missão e visão, né? Além de fazer isso tudo, né, você tem que fazer a coisa acontecer, né, e é na implementação que tudo acontece. Então é um papel de gestão assim, corpo a corpo, mas é fundamental. Então quando você faz bem o planejamento estratégico, isso facilita a sua implementação, tá certo? Muito, e muito mesmo, tá? E aí você vê casos como esse que vocês vão ver agora, de uma empresa real, né, de uma situação de planejamento estratégico que ela implementou, e veja o que acontece numa organização de verdade. Aqui não é projeção não, que isso aqui é real, tá bom? Vejam esse vídeo agora, para a gente finalizar essa aulinha aqui. Vamos lá. Olá pessoal, eu hoje falo em nome de todo o time de estratégia e já de início gostaria de agradecer a todos que se engajaram na construção desse ciclo. Pela primeira vez, construímos em conjunto, de forma estruturada e antecipada, o planejamento do próximo ano. Sonhos, desafios, orçamento, o que esperar de cada área. O compromisso de cada um de nós com o crescimento, a longevidade e o clima organizacional da WIS. Vamos lá? Sejam bem-vindos a 2019. No ciclo de planejamento estratégico de 2019, todas as áreas da WIS construíram as diretrizes, os objetivos e os principais resultados que orientarão nosso trabalho no próximo ano. A contribuição das áreas para pensar o futuro foi a peça-chave nessa construção. De forma simples e pragmática, buscamos garantir para a Estratégia 2019 diretrizes únicas para todas as áreas, clareza nos objetivos traçados, metas e orçamento conectados com a estratégia, tomada de decisão com embasamento financeiro e, por fim, acompanhamento de resultados no dia a dia. Esse trabalho foi iniciado com entrevistas realizadas individualmente com os diretores. Cada um deles contribuiu com seu ponto de vista sobre o que temos feito na WIS, nossos pontos fortes e fracos e como deveríamos atuar diante dos próximos desafios. Com as informações coletadas nas entrevistas, realizamos o primeiro workshop com a diretoria. Nesse momento, discutimos os principais resultados alcançados em 2018 e nossos erros e acertos. A partir disso, definimos as diretrizes e objetivos que queremos alcançar em 2019. A primeira etapa do planejamento estratégico foi bem importante. Cada diretor teve a oportunidade de apresentar suas diretrizes. Certamente desse dia saiu muito insumo e muitas ideias em colaboração para o ano de 2019. Na etapa seguinte, foram definidos, com o apoio dos times de cada diretoria, os chamados Key Results, ou seja, os resultados que nos mostrarão se estamos no caminho certo. As equipes construíram seus próprios indicadores a partir de seus conhecimentos e experiências. Fazer parte desse momento da construção da estratégia me ajudou a entender o que a WIS espera de mim. Assim, minhas ações do dia a dia estão alinhadas aos objetivos da empresa. Isso é cultura de resultado. Finalmente, os diretores se reuniram em mais um workshop para apresentar e discutir com seus pares os Key Results construídos por seus times. Essa construção em conjunto garantiu uma visão única e compartilhada da Estratégia 2019. Abriremos o ano de 2019 com uma importante conquista. Sabemos onde queremos chegar. Ter metas e diretrizes claras, desdobradas em todas as nossas áreas, é um importante primeiro passo. O ano de 2019 promete excelentes resultados, desenvolvimento do nosso time e ainda maior relevância frente ao nosso mercado. Agora que já sabemos quais serão nossos desafios em 2019, é hora de cada um de nós se comprometer para entregar o que a WIS espera.
Nós acreditamos que o foco em resultado nos garante uma vantagem competitiva duradoura, e é isso que nos faz chegar mais longe. Botar a mão na massa é ter energia e aceitar que o primeiro passo tem que ser dado. E tão importante quanto planejar é seguir na direção do que a gente busca. Métodos nos ajudam a orientar nosso trabalho com foco e transparência para o alcance dos resultados. Fazemos tudo com simplicidade, porque entendemos que o jeito certo é o jeito que resolve. Complicar não é resolver. Vamos juntos? Sejam bem-vindos a 2019. Legal, moçadinha. Então, o que a gente viu aqui, né? A prática dessa história toda de a gente ter, né, todo o trabalho da confecção da ideia do que é o planejamento estratégico, a construção desse planejamento e a implementação. Vocês viram aí as pessoas que já estão dentro desses processos, dentro de uma situação real, né, se posicionando, sinalizando, né, a importância que isso tem, né? E aí eu externo a vocês a seguinte questão: o quão é importante o papel do gestor, que vocês estão fazendo, um curso de gestão de pessoas, né? O quão importante é o papel desse gestor nesse processo, né? Quero que vocês pensem nisso. E aí a gente volta a falar disso na próxima aula, tá? Então, para tal, queria agradecer a presença de vocês e vou chamar a nossa vinheta para encerrar a nossa aula, tá bom? Fiquem bem.